Por aqui a gente fala sobre o frio que continua intenso nas noites, madrugadas do centro-sul do país. Em São Paulo tivemos mais uma vez termômetros na casa dos 10 graus. E há uma preocupação, claro, diante das baixas temperaturas, com aquela população mais vulnerável, com a população em situação de rua. E é sobre isso que eu converso agora com o Pedro Duran. O Pedro está em contato com a Prefeitura da capital paulista, monitorando as ações que são feitas para atender esse público. E tem um levantamento que a Prefeitura realizou a pedido do Pedro Duran, da CNN, que revela que 1 em cada 20 pessoas em situação de rua se recusou a ir para os abrigos. Por quê, Pedro? Tem vários motivos, Carol, entre eles as regras dos abrigos que são rejeitadas por essas pessoas em situação de rua, essa população vulnerável aqui no centro de São Paulo, especialmente, mas também nos outros bairros. A gente vê aqui imagens da Operação Baixas Temperaturas, que foi montada com essas tendas. 10 delas foram reativadas no último sábado, depois de a gente ter tido um agravamento da situação do frio aqui, uma onda de frio maior. Imagens também do abrigo montado na estação Pedro II do metrô, que é onde o governo do estado e a Defesa Civil fizeram um espaço de acolhimento para as pessoas que estão passando frio nas ruas da cidade. Quantas pessoas em situação de rua existem em São Paulo? Vamos colocar na tela para a gente poder ver, porque os dados eles são divergentes. A gente tem duas pesquisas, basicamente, que mostram dados opostos. No caso da Prefeitura de São Paulo, o primeiro censo da população em situação de rua foi feito em 2021, dados divulgados em 22, mostrando 32 mil pessoas nessa situação. No ano passado, o Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais chegou à conclusão de que são 65 mil pessoas. Esses dados usam como base o CAD único, que é aquele cadastro único dos benefícios sociais do governo federal. Ou seja, mais que o dobro. Mais que o dobro dessa população apontada pela Prefeitura. Ainda que fossem 32 mil pessoas, se de fato esse for o dado correto, eu entendo que pela minha análise a gente deve ter algo aproximado entre um e outro, ainda assim seria a maior população de rua de uma cidade no Brasil, né? E entre 27 de maio, quando o frio começou, e 1º de julho, ontem, a gente teve realizadas cerca de 25 mil abordagens. Abordagens é quando funcionários da área da assistência social chegam em uma pessoa que está lá nas ruas, está deitada, está vivendo na rua, com uma prancheta e uma van e perguntam se ela não quer ser levada para um abrigo, especialmente durante a noite, onde está mais frio. E eles, com esse levantamento, eles perguntam quais são os motivos, caso a pessoa recuse. Ao todo, 1.207 pessoas recusaram serem levadas para abrigos. Isso dá cerca de 5%, ou trocando em números, 1 a cada 20 pessoas nessa situação recusa a condução ser levada para um abrigo. Quais são os motivos para essa recusa? Vamos ver na segunda tela os motivos mais alegados por essas pessoas abordadas. Em primeiro lugar, a distância, porque dificilmente você tem vagas suficientes, especialmente na região central, para essas pessoas que lá estão. Então, eles são levados ou para a Zona Leste ou para a Zona Sul, e muitos deles não querem sair de perto do território, porque nem sabem como vão conseguir voltar depois. Já tem um hábito naquela região desenvolvido. Os horários que são rigorosos, o portão é fechado e ninguém mais entra em determinado horário a depender do abrigo, também são um dos motivos mais apontados por essas pessoas para não irem para esse acolhimento. O uso de álcool e drogas aparece como terceiro ponto aqui de recusa, porque muitas dessas pessoas, elas são também usuárias de álcool e drogas. E nesses abrigos, obviamente, é impedido que a pessoa utilize drogas e utilize álcool. Então, eles, justamente para poderem continuar fazendo uso dessas substâncias, preferem ficar nas ruas. Além dos animais e também das famílias. Aqui a gente fala da separação, porque nem todos os abrigos têm essa capacidade de juntar todo mundo. E só para concluir rapidamente, Carol, importante dizer que a Prefeitura mudou a metodologia. Antes a gente tinha o dado especificado para cada um desses motivos, até para aprimorar as políticas públicas. Hoje não tem mais, tem apenas o número de recusas. E com relação aos pertences desses
moradores? Muitos têm muitas coisas, volume, por exemplo, carroça, que é usada para poder retirar material reciclável, que diz vender. A prefeitura? Em alguns lugares, esses espaços não são preparados para receber esse tipo de grandes volumes, mas em outros lugares são. Então, a prefeitura tem tentado fazer uma adaptação nos lugares, tem até abrigos para carroceiros específicos para que eles possam levar essas coisas, mas aí recai no primeiro problema, que é a distância, né? Às vezes é muito longe e aí, obviamente, a pessoa não quer fazer essa movimentação. Para monitorar esse trabalho, Pedro, obrigada. Valeu, Carol. Pelas informações.